Meu nome é Thiago, caso você não me conheça, e eu tô começando uma série de vídeos que vai falar sobre X-Men dos anos 90 por causa do desenho animado que tá saindo agora. Eu sei que muita gente conhece X-Men por causa de X-Men Evolution, que, deixa eu falar a verdade, é talvez um dos melhores desenhos do X-Men, porém ele não segue muito as histórias que são as originais do quadrinho. Existe bastante alteração, os personagens são muito parecidos assim, eles têm a mesma essência, mas muda bastante como que funciona a história original. Claro, muita gente conhece eles por causa dos filmes também, que foi uma das coisas mais importantes do cinema na questão de super-heróis. Os filmes dos X-Men, quando saíram, eles foram uma das coisas que fizeram com que a Marvel olhasse pra aquilo e falasse assim: poxa, isso dá dinheiro, eu deveria fazer filme. E é o seguinte, naquela época, X-Men era o carro-chefe da Marvel. Ele mandava na Marvel, eram as grandes vendas da Marvel. Então, quando a Marvel faliu, eles venderam os grandes títulos. X-Men, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, acho que Hulk, não lembro se Hulk, não lembro, acho que Hulk continuou na Marvel. E os outros títulos que ninguém queria comprar ficaram com eles, que eram os Vingadores. E isso foi ótimo, porque a Fox comprou os X-Men, o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, e ela não comprou Vingadores. O que foi muito bom pra Marvel, porque a Marvel começou a fazer os filmes sobre aqueles personagens que sobraram. E finalmente agora a gente tá começando a ter um pouco mais de X-Men, de mutantes, no MCU, no universo da Marvel cinematográfico. A Marvel tá lançando desenhos dos anos 90, que vai ser X-Men 97, e ele vai ser uma continuação do desenho animado dos anos 90, que foi uma coisa que levou muita gente a conhecer X-Men. Então, nos anos 90, a gente estava começando a lançar vários quadrinhos que era exatamente a fase que está acontecendo no desenho animado. Por isso eu resolvi fazer essa série de vídeos, porque muita gente quer ler os quadrinhos e quer entender mais de X-Men e não sabe por onde começar, porque é muita coisa. Sim, é muita coisa mesmo. Mas até os anos 90, quando saiu o desenho animado, a gente tem muito menos quadrinhos do que tem até hoje em dia. E o desenho animado dos anos 90 é bem fiel às histórias dos quadrinhos e às sagas que aconteceram. Então tudo que eu falar de quadrinho até aqui vai ser baseado nos quadrinhos de até 1997. Que é a época quando acaba o desenho animado. Eu vou falar de todos os episódios e as referências que tem neles, tanto nos quadrinhos quanto nos desenhos animados, e ver se tem alguma coisa ligada mais com os filmes. E se você curte X-Men e curte Marvel, não se esquece de inscrever, que é muito importante, dar o seu like, aquela coisa que todo mundo pede pra fazer, porque isso vai ajudar muito o canal a crescer e vai ajudar eu a fazer os vídeos sempre. E uma das coisas mais importantes de falar é a entrada deles. E se eu não me engano, essa música foi acusada de plágio várias vezes, inclusive por um brasileiro. Logo que começa, a gente vê a equipe principal, que vai ter a Vampira, que, caso vocês não conheçam, a Vampira é aquela que deu toda a confusão da bunda. Eu não sei se eu posso falar bunda, da confusão da raba dela, porque ela era muito sexy no desenho anterior dos anos 90, e aí nesse desenho novo colocaram ela com uma rabinha pequenininha, bonitinha. O que é uma grande besteira, porque na verdade a Vampira, quando começou tudo, ela até parecia mais velha, ela teve essa coisa de sensualização do personagem muito mais pra frente. Eu comecei a ler bem nos anos 90 os X-Men, inclusive eu comecei a ler X-Men por causa desse desenho animado, muita gente começou a ler por causa desse desenho animado, e uma das capas que mais me lembra é uma que a Vampira tá de ladinho e o Magneto todo sexy, gostosão, maravilhoso, tá segurando ela. Ela seminua, ele completamente vestido, mas sim, ela tinha um corpão super sensual e tudo mais, mas era uma coisa muito comum nos anos 90 e isso nos quadrinhos. As mulheres eram sempre com peitos enormes, rabas, tipo, não, americanos e estadunidenses não tem tanta raba assim, né? E o mais louco nessa época é que a Vampira nem conhecia o Gambit ainda, porque o Gambit tava entrando no grupo, ele ia entrar ainda, e a Vampira tava na Terra Selvagem junto com o Magneto, e eles estavam meio que de casinho, assim, e vou ser bem sincero, eu gosto muito da Vampira com o Gambit, mas eu gostava bastante dela com o Magneto. A segunda pessoa que aparece, incrivelmente, é a maravilhosa, a grande deusa Tempestade, que eu acho que todo mundo conhece, Aurora Monroe, que é aquela que controla o clima. E muito tempo atrás, a Tempestade era realmente venerada como deusa. E afinal, vamos lá, né? Uma pessoa modificar o clima, eu também acharia que ela é uma deusa. E aliás, Wolverine, que eu acho que todo mundo conhece, que é aquele que tem as garras maravilhoso. Inclusive, eu tenho um problema muito sério com o Wolverine, que é do filme, que ele é alto, e Wolverine pra mim tem que ser baixinho, porque o personagem é exatamente chamado Wolverine, porque é peludo, baixinho e raivoso. Você tem a Jubilee, a Jubileu, que naquela época era exatamente ela que estava entrando no time, e o Wolverine ele tem uma coisa de paizão, né? Ele já foi paizão da Vampira, paizão da Kitty Pryde, e nessa época ele era o grande paizão da Jubileu. Ele pega, ele cuida dela. E as pessoas, na verdade, com seus 15, 16 anos, que estavam começando a ler aquele quadrinho, se olhavam como se fosse a própria Jubileu. Então a gente via a história pelos olhos dela. Então por isso que a Jubileu era muito importante. É uma pena que na grande maioria das mídias a Jubileu ela é meio deixada de lado, assim, mas ela tem grande protagonismo aqui nos desenhos dos anos 90. Aí do lado dos dois aparece o Gambit, maravilhoso, gostoso, todo sexy. E o casal mais famoso de todos, que é a Jean Grey e o Ciclope. Vou ser bem sincero, não sou muito fã dos dois juntos. Prefiro quando tá o trisal, Wolverine, Ciclope e Jean Grey.
que é canon, mas não é canon, mas eu vou preferir aceitar que é canon. Pra mim eles três namoram, ficam muito melhores. E depois de tudo isso, no comecinho, quando já tá passando, existe uma grande explosão. A ideia inicial dos X-Men é que eles eram os filhos do átomo. Então com a ideia da bomba atômica chegando e a gente mexendo com os átomos, isso foi falado que devido à grande radiação que acontecia, começou a modificar a genética das pessoas. Lógico que depois a gente vai descobrir que isso acontece há muito tempo, existem mutantes muito antigos, como por exemplo o Apocalipse. Depois que passa esse pequeno início que mostra eles no Pássaro Noturno, Pássaro da Noite, no aviãozinho deles que eu adoro, que aparece em todo lugar. Aliás, o avião é quase um personagem à parte. Começa a mostrar cada um dos personagens. Parece o Wolverine, o Ciclope, o Gambit. E aí mostra o Fera, que na primeira temporada e segunda o Fera tá quase sempre preso. E o Fera é uma gracinha, né? Eu gosto dele do filme. E no filme é aquele menino de olho claro que fez skins, que eu adoro ele é tão fofo. E claro, o último que aparece é o grande líder fundador dos X-Men, que é o Professor Xavier. Eu acho que na versão nova dos X-Men a gente vai ver tanto do Professor Xavier, principalmente porque eu acho que o Professor Xavier deu uma estragada no sonho dele. A gente descobriu que o cara era meio não tão legal. E hoje em dia a gente olha pra tudo que tá acontecendo em questão de preconceito e pensa, tá bom, cara, eu vou dar minha outra face de novo enquanto eu continuo levando tapa na cara? Então o sonho do Magneto tá um pouquinho mais próximo do que seria que a gente precisa hoje em dia. Não que a gente tem que matar todo mundo, mas o Magneto também mudou bastante, não tá matando mais um monte de gente não. E a entrada é tão boa que mostra muita coisa dos X-Men que são importantes. Por exemplo, a Jubileu fugindo de um monte de gente que tá caçando ela por causa de preconceito. A gente vai ver os vários vilões deles, como os Sentinelas, que no primeiro episódio é uma das coisas que mais aparecem. Mostra a Sala de Perigo, que é onde eles treinam o tempo todo, que no comecinho era muito legal, porque a Sala de Perigo antigamente era realmente um monte de coisa mecânica, eles ficavam lutando com coisas mecânicas. Quando você chega lá pelos anos 90, os X-Men já tiveram acesso a alienígenas que são chamados de Império Shi'ar. Inclusive o Xavier tá bonitinho lá namorando com a imperatriz deles, que é a Lilandra. Eles colocaram isso no filme da Fênix, mas eu faço de conta que o filme da Fênix não existiu, porque, meu Deus, eles estragaram muito a história do filme da Fênix. Mas a Lilandra é meio que aquela... meio não, é aquele personagem alienígena que aparece nesse filme. E aí, nessa época, o Império Shi'ar, por ser muito tecnológico, eles passam pros X-Men essa tecnologia e a sala de guerra começa a ser feita com luz sólida, ou seja, é uma grande ilusão sólida, eles conseguem criar qualquer coisa. É como se fosse um ambiente real. É uma coisa meio Matrix, sabe? Meio Matrix. Outra coisa que eu acho genial nessa entrada é que de um lado vem os X-Men correndo e do outro vem os inimigos deles. E o que é muito legal de pensar é que não necessariamente os inimigos são vilões. Como a gente vê, por exemplo, a Irmandade de Mutantes. Eles estão de um lado bem parecido dos X-Men. A diferença é que eles não acreditam que vai existir uma convivência pacífica entre humanos e mutantes. Outra coisa maravilhosa de notar são os uniformes clássicos, maravilhosos, incríveis e perfeitos. Pra mim, ainda são os melhores uniformes que já tiveram dos X-Men, assim. Quando você entrava nos anos 90, exatamente na fase que estava saindo o desenho, você tinha um desenhista muito conhecido chamado Jim Lee. E meio que ele com o Chris Claremont, que é um cara que escreveu grande parte dos X-Men, e ele colocou os X-Men lá no topo naquela época, eles fizeram essas novas equipes. Foi uma época que os X-Men se separaram, e aí quando eles voltaram com separação de uma equipe dourada, uma equipe azul. Você tinha os mutantes que estavam na Inglaterra, que era o Excalibur, que tem a Kitty Pryde Noturno. Você tinha um time que trabalhava para o governo, que era o X-Factor, que tinha a Lorna Dane, que é a filha do Magneto, a Polaris, que maravilhosa! Talvez a coisa mais marcante de todas é a cadeira de rodas do Xavier. Lembra que eu falei dos Shi'ars, aqueles alienígenas que o Xavier namora com a líder deles e tudo mais? Então, essa cadeira amarela, que é uma das mais icônicas de todas, elas vêm desse pessoal super tecnológico. E, gente, é uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu no filme da... Eu ia falar filme da Wanda? Bom, é filme da Wanda, não é do Doutor Estranho, vamos falar a verdade. A Wanda rouba o filme inteiro. Quando o Xavier aparece, que aparece a musiquinha clássica desse desenho dos anos 90 e é aquela cadeira amarela... Ah, vai dizer que vocês não se arrepiaram inteiro. E eu quero saber muito de vocês qual desses personagens que estão participando desse desenho animado é o seu favorito, porque eu também vou fazer vídeos separados de cada um deles. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e não esqueçam de assistir X-Men, que vai estar no Disney Plus, porque X-Men fala de preconceito, fala da nossa vida, fala do mundo real. X-Men é genial. E não esquece de ligar as notificações, porque o próximo vídeo eu vou falar do primeiro episódio inteiro, e aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o preconceito que acontece, as correlações com o mundo de hoje em dia, e claramente eu vou falar um pouco mais dos sentinelas que estão por aí.